Olá pessoal, vamos lá para a nossa revisão de matemática 1, tá? Deixa eu corrigir aqui que está matemática 2, é matemática 1. Então vamos fazer o seguinte, ó. Número 1 está falando o seguinte: dada a expressão 5x mais 5y, onde x igual a 2 e y igual a 3, qual é o valor numérico dessa expressão? Bom, nós temos a expressão 5x mais 5y. E ele fala o seguinte para a gente, ó, x é igual a 2. Então, se eu perguntar qual é o valor desse x, ele tem o valor 2. E y é igual a 3. Então, se o y é igual a 3, na hora de eu substituir, eu vou substituir pelo número 3. Então, no caso aqui, é só eu trocar o x pelo número 2 e o y pelo número 3, porque a questão me dá essa informação. Então, ficaria 5 vezes 2 mais 5 vezes 3. Então, nós temos que 5 vezes 2 dá 10. Então, vai ficar 10 mais 5 vezes 3, que dá 15. Então, 10 mais 15, teremos o valor de 25. Então, o valor da expressão numérica, né, é 25, porque substituímos o x por 2 e y por 3. Número 2. Dada a expressão 6x menos 4y, onde x vale 10, ó, então está falando que x vale 10 e y vale 5. Y é igual a 5. Qual é o valor numérico dessa expressão? Então, ó, vou fazer novamente 6x menos 4y, substituindo agora quem é x pelo número 10 e quem é y pelo número 5. Vamos então fazer 6 vezes 10, porque o 6 está multiplicando o x. Se ele está junto, se eu estou falando 6x, significa que ele está multiplicando o x. Então, substituindo o x por 10, ficou 6 vezes 10 menos 4 vezes o número 5, que é o valor do y. Substituindo, então, fica 4 vezes 5. Então, 6 vezes 10, teremos 60, menos 4 vezes 5, que dá 20. Teremos, então, 60 menos 20, que dá 40. O resultado é 40 para a expressão numérica. A letra C. Letra C é da mesma forma. Dada a expressão... A letra C não. Número 3. Dada a expressão 12x menos 3y, onde x igual a 5 e y igual a 2,5. Então, ó, temos que x é igual a 5 e y é igual a 2,5. Agora é só substituir. Teremos 12x menos 3y. Vamos substituir, então vai ficar 12 vezes 5 menos 3 vezes 2,5. Porque o 3 está multiplicando o y e o 12 está multiplicando o x. Substituindo, deu isso daqui. 12 vezes 5 vai dar 60. E 3 vezes 2,5 vai dar 7,5. Vai dar, então, 60 menos 7,5. Teremos, então, 52,5 como resultado dessa expressão, o valor numérico dessa expressão. Número 4. Qual a expressão algébrica que corresponde à frase a sexta parte de um número mais o seu triplo? Bom, como eu não sei que número é esse, eu posso representar ele por qualquer letra. E toda vez que eu falar de parte, eu estou falando que é uma divisão. A sexta parte é uma divisão por 6, porque é sexta. Então, eu quero uma divisão por 6. Se eu falasse a quinta parte, seria uma divisão por 5. Se eu falasse a quarta parte, seria uma divisão por 4. E por aí vai. Então, se eu estou falando que é a sexta parte de um número, eu estou falando que é x, ou um A, ou um B, ou um Y, é a letra que você preferir. Então, seria, no caso, eu vou escolher o x, então seria x sobre 6, a sexta parte de um número. X sobre 6, mais o seu triplo. Então, se eu estou falando o triplo é 3 vezes esse número que eu já escolhi.
Se eu falasse o quádruplo, é 4 vezes. Se eu falasse o dobro, é 2 vezes. Só que no caso, estamos falando do triplo do mesmo número. Então, ficaria x sobre 6 mais o seu triplo. O seu triplo é 3x, que é 3 vezes esse mesmo número, tá bom? Essa é a expressão algébrica que corresponde a essa frase. X sobre 6 mais 3x. Esse é o resultado da questão. A número 5. Qual a expressão algébrica correspondente à frase? Então, como eu já falei, se eu falo a parte, né, ele vai dividir. Só que quando eu falo a metade, também é uma divisão. A metade de um número é a divisão por 2. Sempre que eu falar a metade, é divisão por 2. Então, lendo a frase, a metade de um número subtraído a quarta parte. Então, temos a quarta parte como divisão também. Então, temos a metade de um número. Vamos fazer essa primeira parte aqui, ó. A metade de um número. Eu não sei que número é esse, eu posso escolher qualquer letra. Então, eu vou escolher aqui a letra A, por exemplo. Então, a metade da letra A é A sobre 2, que é a metade de um número. Aí depois vem, ó, subtraído. Subtraído é da subtração, que é o sinal de menos. Então, vai ficar a metade, que é A sobre 2, menos a quarta parte. A quarta parte desse mesmo número, né? Acho que faltou escrever isso aqui, ó, metade de um número subtraído a quarta parte do mesmo número. Então, seria A menos A sobre 4. E esse seria o resultado, tá? Nessa frase ficou só faltando o seguinte, ó, metade de um número subtraído a quarta parte poderia ser subtraído a sua quarta parte. Então, faltou colocar isso daqui. Subtraído a sua quarta parte, que é dele mesmo. Então, seria A sobre 2 menos, que é do subtraído, a sua quarta parte, que é A sobre o número 4. Tá bom, pessoal? Então, essa daí foi a nossa aula de revisão e até a próxima.